Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, que a tua misericórdia infinita se faça em nossos corações, dissipando, Senhor, as nuvens negras que obscurece as verdades eternas, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que tuas bênçãos santas e sagradas se faça nesta casa de amor, neste templo que tem como compromisso espiritual evangelizar. Que encarnados e desencarnados, como náufragos, aqui aportam-se em busca do porto seguro para suas existências, possam encontrar nesta casa a tua santa presença e sobre as dádivas do teu evangelho o fortalecimento para enfrentar as adversidades, as tempestades espirituais. Que estas santas energias do teu santo amor possa ir de encontro, amado Senhor, ao lar, família, familiares de todos aqueles que aqui se encontram, representando-os, mesmo aqueles que já retornaram à pátria espiritual pelo natural processo do desencarne. Abençoai, Jesus Cristo, aqueles que não conseguiram vencer as intempéries e aqui não chegaram, por comodismo, preguiça, ou por forças trevosas, que foi acima das tuas prevenções espirituais. Abençoai, Jesus Cristo, os trabalhadores desta casa santa. Somos aprendizes do teu evangelho, servos dos teus servos, que possamos, Cristo Jesus, fazer a tua vontade e espelhar a tua imagem. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento seja também um precioso medicamento, nele impregnadas substâncias, as energias sagradas da tua misericórdia. Abençoai aqueles que dedicaram um pedacinho de sua vida na confecção destes alimentos. Amado Jesus, estenda tuas mãos santas sobre este caderno de prece, sobre todos os nomes que aqui se encontram, aonde estiverem, recebam a visita de um anjo amigo, a fortalecê-los, intuí-los e direcionar a um templo religioso, Senhor, de acordo com a religião e com a crença de cada um, mas que possa buscar, Senhor, o templo onde professa tuas verdades de amor e de vida eterna, encontrando assim teus caminhos, a seguir tuas pegadas, nas águas aqui trazidas, em cada recipiente,
Por misericórdia, Jesus, estenda tuas mãos santas e transformai esta simples água no mais precioso medicamento, em águas fluidificadas, que ao passarem suas feridas ou ingerirem, possam os irmãos encontrar a melhora e a cura física e espiritual, pois transformam-se no precioso e sagrado medicamento de nosso Senhor Jesus Cristo, em águas santas. Estendei, Senhor, à colônia Santa Marta, aos hospitais, às creches, abrigos, asilos, orfanatos, manicômios e presídios, a tua santa energia de amor, e abençoai os irmãos que sofrem. Iluminai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professam cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Que possamos, Senhor, despertar-nos e compreendermos que somos uma só família, que somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E que na prática da caridade mútua, ajudando-nos mutuamente, amparando-nos, possamos construir a fraternidade universal do amor. Abençoai nosso país querido, que passa por tantas provações e inversões de valores. Abençoai nossos líderes honestos, decentes, e por misericórdia, em especial eu rogo, Senhor, por Jair Messias Bolsonaro, que passa pelas adversidades intempéries, das perseguições e da maldade, com tanta debilidade. Que o anjo Ismael abra as asas sobre esta nação protetora e toque os corações dos irmãos cheios de fé, dando-lhes as coragens para enfrentar o mal, vencer o mal e sair do comodismo e da preguiça, Senhor. Iluminai, Senhor, a humanidade. Cubra de bênção, Senhor, esta humanidade que caminha para a degradação humana, quando aproxima-se da regeneração, onde um planeta de provas e expiações é promovido ao mundo regenerador, aonde a paz e o amor impera. Dissipai, Senhor, as trevas que fomentam as guerras, as discórdias, o derramamento de sangue. Pacificai a humanidade, que nela seja tocada, Senhor, a tua humildade e as verdades que deixaste, Senhor, plantada em nossos corações. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, de prece, de fraternidade cristã. Hoje, nossa irmã Carla vai ministrar o Evangelho de Jesus, falando de um tema interessante. E nessa grandeza desse tema, nós podemos extrair algumas santas verdades. Quando nós olhamos para dentro de nossa alma,
na individualidade absoluta do nosso ser. O que nós vamos encontrar? O que encontramos quando nós saímos da superficialidade de nós mesmos? Nós estamos vendo a humanidade inteira em busca de soluções. Aparelhos sofisticados foram feitos, fabricados, para adentrar na profundeza da terra e procurar objetos, coisas, tesouros. E não há um dia sequer que não encontra um tesouro em alguma localidade do globo terreno. São as terras raras ali, são uma mina de metais preciosos, são jazidas de petróleo, de gás natural, são tesouros escondidos dos nossos antepassados. São navios que afundaram com patrimônios extraordinários de tesouros, joias raras. Devassa-se as dunas dos desertos, as entranhas das pirâmides, as densas florestas, aeronaves, drones passando, aparelhos de mão nas praias, nas ruas, sempre em busca de um patrimônio, de um tesouro, mas sempre para fora de si mesmo. E o homem vangloria-se de descobrir esses tesouros. E quase todos encontram-se perdidos nele mesmo. Pois o homem não está adentrando para dentro do seu mundo íntimo. O homem está perdido em si mesmo. Quando chegaram a Jesus Cristo, com intenções hipócritas e perversas, não era a título de sabedoria, mas era a título de provocações. Perguntaram a Jesus Cristo qual que era a maior sabedoria, se era os profetas, as escrituras sagradas, que estavam certas, pois naquela encruzilhada daquele momento de informações, as pregações de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo estavam indo na contramão dos profetas e dos livros sagrados. Porque viviam, a grande parte, sob um regime das leis de Italião, sob as leis de Moisés, dos profetas, que misturavam coisas santas com interesses materiais e políticos, necessário para aquela época ainda rudimentar e selvagem.
E Jesus Cristo disse que todas as leis e que todos os profetas se resumiam em apenas um mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para amar a Deus, nós temos que adentrar para dentro de nós. Para amar ao próximo, nós temos que adentrar para dentro de nós. E para amar a nós, nós precisamos sair de dentro de nós. Estão compreendendo isso? E um homem, na sua caminhada existencial, ele parou de adentrar para dentro de si e passou só a buscar no próximo a sua felicidade. E ele não entrou dentro dele para encontrar Jesus Cristo ou Deus. Pois ele materializa a fé, ele ritualiza a fé. Quando nós vemos hoje, no mundo, que nós poderíamos chamar de que somos homens sapiens, que estamos a uma vírgula de sermos homens sapiens, sapiens espirituais, ainda brigamos, revoltamos e nos matamos por coisas perecíveis. Ainda brigamos, ainda cobramos, julgamos as religiões e a forma de professar a fé em cada um. Muitas vezes os irmãos aqui escutam eu falar de algumas religiões. Não estou julgando, nós estamos analisando, estudando. Isto é da lei. Isso é da lei de Deus. Quando diz assim, é lícito observar os defeitos do outrem? Sim. Quando esses defeitos servirem para o engrandecimento, a melhoria, não para denegrir. E o Espiritismo não denigre ninguém, não ataca ninguém, mas busca a fé racional para que a gente possa compreender e praticar esse amor dentro de nós. Quando o homem entender isso e passar a praticar isso, não haverá mais injustiça no planeta Terra. Não haverá mais separações litigiosas. Não precisará de advogados, me perdoem, eles vão ficar sem emprego. Não precisará de juízes, porque os homens serão justos entre si. Estão compreendendo isso? Se um casal resolve se separar, porque já não querem mais caminhar junto, isso é a coisa mais natural do mundo. Ninguém está aprisionado a ninguém por amor, mas sim por ego, por vaidade, por obsessão. Os dois sentam e falam, olha, eu te amo, mas não como mulher, como irmã. A mulher muitas vezes diz, mas eu te amo como mulher. Pois é, mas eu vou embora. Ela fala, então eu vou passar a te amar como irmão. Nós temos filhos em comum. Os filhos são as pedras preciosas que Deus nos deu para nós cuidarmos. Cuide deles quando eles estiverem com você, que cuido eu quando estiverem comigo. Nós temos o patrimônio. Nós conseguimos formar um patrimônio. Vamos dividir.
Não, não. Você é mulher, fica com a maior parte porque você, teoricamente, né? É o sexo frágil. Teoricamente, presta atenção. Teoricamente, né? Porque não tem nada de frágil na mulher. Quase toda mulher que eu vejo que separa, ela se dá melhor que o homem, né? O homem cai na margaça da cachaça e a mulher cria os filhos, profissionaliza-se e depois ainda ajuda o homem que está doente, que depois... Isso é amor. Quando acontece isso, que está saindo o amor dentro de si. Quando há o litígio, não existe amor dentro de si. Existe o ego. Existe o orgulho. Uma vez chegou um jovem aqui muito bonito, que havia separado e que estava sofrendo de depressão por ter se separado, porque a mulher tinha largado ele. E eu disse a ele assim: você não está sofrendo porque você ama? Não, mas eu amo. Não, você não está sofrendo porque você ama. Ele: não, por quê? Você está sofrendo porque você foi largado. Foi o seu orgulho ferido que está fazendo você sofrer. Entendeu aí? Ele caiu em si, era real, era verdade. Por quê? Porque ele não se amava. Ele amava a condição do orgulho e do ego. Que a gente possa pensar sobre isso e que a Carla possa narrar essa bela mensagem para nós. Amém? Amém. Boa sorte. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus Cristo nos envolva, toque nossos corações, que nós possamos deixá-lo abrir para os ensinamentos de Jesus, essa evangelização tão sagrada, esse estudo tão bendito, esse roteiro que é o Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas. E como nosso irmão Geraldo disse, Cristo, quando foi tentado, fizeram essa pergunta para ele: qual é o maior mandamento? E ele responde: amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o primeiro e maior mandamento. E ele completa: e o segundo, que é semelhante a este, é: amareis o vosso próximo como a si mesmo. Quando nós falamos em amar o nosso próximo como a nós mesmos, o que será que passa na nossa cabeça? O que será que está dentro do nosso coração? Será que nós nos amamos? Será que nós temos condições de amar o próximo como nós nos amamos verdadeiramente? Eu imagino que cada um de nós aqui presentes vai responder: não, eu me amo, com certeza. Eu me amo, eu gosto muito de mim. Mas esse me amar, será que é capaz de amar o outro, conhecido ou desconhecido, amigo ou não, como a si mesmo? Porque Cristo diz: amar o próximo como a si mesmo. Não diz amar a família, o meu irmão, a minha mãe, o meu pai, o meu filho, como a mim mesmo. Ele diz amar o próximo, de uma maneira geral. E quem é o nosso próximo? Toda a humanidade. Porque todos somos irmãos em Cristo. Todos nós temos a mesma paternidade divina, que é o nosso Pai misericordioso, que é Deus. Então, meus irmãos, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento, no item 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo.
Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhe damos isso? A prática destes mandamentos, destes ensinamentos morais, orienta e conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem desavenças, e sim união, concórdia e benevolência mútua. Que coisa mais linda, né, meus irmãos? Fazer ao outro aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Mas como nós nos amamos? Esse amor por nós mesmos, muitas vezes ele é desvirtuado, ele é desviado. Muitos pensam que amar a si próprio é se dar de presente algo muito caro. Uma bolsa de grife, uma marca muito famosa, um carro novo de último ano, aquele equipamento tecnológico de última geração. Muitos pensam que isso é amar a si próprio. Mas não. Podemos adquirir? Sim. Mas esse não é o contexto real do amor a si próprio. Nos amarmos é nos proteger, nos preparar, nos amparar, nos fortalecer para que nós possamos auxiliar o nosso próximo. Em qualquer condição que esses irmãos nos apresentem. Se é uma situação com dificuldades financeiras, morais, nós precisamos nos fortalecer, orar por nós mesmos, buscar ter em nosso coração a chama sagrada de Jesus Cristo, para que nós possamos oferecer, ofertar, doar ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós. Nós necessitamos de todos, cada um necessita um do outro. Precisamos desse auxílio, mas o importante é não depender de ninguém, mas precisamos do auxílio de todos. Então, cuidar do espírito, do nosso espírito, da nossa alma, é importantíssimo. Cuidar do nosso corpo, que é a morada, a casa do nosso espírito, também é muito importante. Imaginemos uma mãe, um pai com seus filhos, os filhos doentes, se eles adoecem junto com esses filhos de uma maneira desequilibrada. No pensamento, eu não posso ver meus filhos doentes porque eu adoeço também, eu não tenho condição de ver os meus filhos doentes, eu não posso ver nenhum parente doente porque eu também adoeço, eu não tenho condição de suportar essa tarefa. Imagina, uma mãe, um pai com os filhos doentes, se ele adoece também, quem vai cuidar de quem? É claro que algumas vezes acontece dos filhos, no exemplo simples, estarem gripados, os pais também griparem, porque tem esse contágio, esse convívio. Mas todos eles adoecerem de forma que ninguém consegue cuidar de ninguém, desses pais não conseguem cuidar dos filhos, onde que está a grandeza desse cuidado? Tem um exemplo que a gente pode compreender um pouco melhor, acredito que alguns aqui já passaram por isso, já vivenciaram isso. Quando nós viajamos de avião, antes da decolagem, ali aqueles comissários de bordo vão ali na filinha, vão mostrar o exemplo. Enquanto o comandante fala, e a gente vai ouvindo, a aeromoça, os comissários de bordo, vai mostrando para a gente ali. O que ele diz?
em caso de despressurização desse avião, dessa aeronave, em caso de emergência, máscara cairão. Então, cada assento, cada passageiro de cima vai cair uma máscara de oxigênio. E ali, os comissários vão informando, né, mostrando como fazer. E o comandante continua: coloque primeiro a máscara em você, depois auxilia o outro, o próximo. Independente se ele é conhecido ou desconhecido, se é adulto ou se é criança. Coloque primeiro na gente, depois auxilie o outro. Ah, mas isso não é egoísmo? Não. Se for uma criança que estiver do nosso lado, ela não vai conseguir fazer todo esse procedimento. Se a gente for auxiliar primeiro essa criança, ou esse idoso, ou essa pessoa que está do nosso lado, nós não nos auxiliaremos, iremos desmaiar, perder a consciência e não auxiliaremos o outro, que também não vai conseguir se auxiliar para nos auxiliar. Então não é egoísmo cuidar de nós, nos auxiliarmos. Só que nós precisamos compreender o seguinte também, que nós precisamos entender que a evolução espiritual do outro não depende de nós unicamente. Nós não temos a responsabilidade pelas atitudes e consequências das atitudes do outro, a não ser, é claro, que sejam crianças, né, pessoas menores de idade que estejam sobre a nossa responsabilidade, porque é nosso dever orientar e educar. Depois da vida adulta, devidamente orientados e educados, seguirão seu caminho. O que nos resta é orar e rogar a Deus a misericórdia. Porque senão, nós vamos preocupar com a vida do outro e esquecemos da nossa evolução, do nosso conhecimento, da nossa trajetória de vida, do caminhar. E quando nós chegarmos no mundo dos espíritos, no momento ali do desencarne, será perguntado para nós: o que você fez da sua vida? E que nós vamos responder: sabe, meu irmão, aquele orai e vigiai que nos foi ensinado, que eu aprendi quando estava encarnado? Pois é, orar eu não orei, mas vigiar eu vigiei muito a vida do outro. Não é mesmo? Quantas vezes isso acontece, né? Quando a gente ainda fala, gente, vigia, mas não é vigiar a vida do outro, as nossas atitudes, o nosso comportamento, pensamento e sentimento. Tudo isso faz parte de nos amar e amar o próximo. Tendo a real consciência daquilo que é o correto, as verdades de Jesus Cristo, nós temos condições de auxiliar os nossos irmãos. Essa fórmula é muito simples. Nós precisamos compreender o que é emoção e o que é sentimento. Estou vendo que a humanidade está perdendo a noção do que é sentimento. E acreditando que emoções são amor, é amor. Aí entra a problemática, porque emoção é material. Quando nós sentimos emoções, todo o nosso corpo movimenta-se em 1/1000 de segundo. Amplia-se os batimentos cardíacos, dá um frio no estômago. Por que o frio no estômago? Porque o cérebro, através da emoção, ele aumenta o cortisol, a adrenalina,
e joga o sangue para determinadas regiões que são músculos, sistemas nervosos periféricos, para ocasionar ali uma matemática materializada no campo daquelas emoções. Isso acontece, vem um rubor na face, vem uma modificação, vem um suor nas mãos que a própria pessoa não sente, mas qualquer pessoa sensitiva sente. Sente o corpo esquenta, a pressão arterial sobe um pouco. Então, se a pessoa sai, vou dizer a pessoa sai e olha para outra pessoa e ela decide que aquela pessoa vai ser dela, que ela quer namorar com ela. Então, aquilo ali, ela decidiu através da emoção. Os relacionamentos hoje estão todos baseados sobre emoções. Então, quando um casal fala, vou separar, fala, se você separar de mim, eu tomo tudo que você tem. Essa pessoa te ama? Pode até amar com as emoções, mas não com os sentimentos. Entende aí? Essas emoções estão ocasionando às pessoas a frieza do cérebro. O cérebro é uma máquina, é frio. Então ele faz uma matemática de perdas e lucros. Eu bato, eu adulo, eu finjo e depois avanço, eu afasto, eu corro. São determinações simples que o nosso cérebro material faz. E enquanto faz isso, nós endurecemos o campo dos sentimentos e do amor em nossos corações. E transformamos também a nossa devoção material em ritual. Porque também nossos campos afetivos e religiosos transformam-se em emoções, em busca de delírios materiais, em busca de sensações materiais. E nós materializamos Deus, materializamos Jesus Cristo, materializamos devoções, acreditamos em um patuá, acreditamos em uma religião determinada ou em determinado ritual que vai nos salvar, nos vai curar. Acreditamos numa fé presunçosa que diz, eu creio que Jesus vai me curar. E adoece cada vez mais. Porque é o cérebro que está gritando. Naquele momento ele sente seu corpo tremer, arrepiar, ele fala assim, eu tenho fé, eu senti a fé em mim. Mentira, sentiu emoção. Sentiu a adrenalina das emoções. Sentiu a adrenalina das emoções. A emoção ela é muito necessária ao desenvolvimento do sentimento. Não bloqueie em si suas emoções. Só que entra um fator determinante nas emoções: a razão. Você acredita em Jesus Cristo? Ou você acredita no capitalismo? Você acredita em Jesus Cristo? Ou você acredita no comunismo? Você acredita em Jesus Cristo ou você acredita no socialismo? Você acredita em Jesus Cristo ou você acredita nas religiões ou na religião que você professa? Se você acredita em Jesus Cristo, então a emoção é fantástica. Quando você pega ela e ela transforma toda aquela energia no teu corpo, que ela joga para teu campo cerebral, fazendo as modificações hormonais, e que esses hormônios vai
para seu sistema nervoso central, nos pré-neurônios, e lá nos pré-neurônios joga a informação para os neurônios, que joga para sinapses neuronais, que você acessa o seu superconsciente. Aí você encontra Deus. Por uma reação química, você encontra Deus. Aí seu cérebro largou de existir naquele momento e você transforma a sua fé em algo sentimental, numa devoção existencial, aonde você vai fazer milagres na sua vida. Vá, vende tudo que tem, se dá aos pobres, vem, segue-me. O jovem, movido pela emoção, não conseguiu transformar aquilo no sentimento em Cristo Jesus. Virou as costas e foi embora, doando dízimo, fazendo ofertas, ficando de joelhos e louvando Jesus Cristo materialmente, cerebralmente, emocionalmente. Está vendo a diferença? Aproveite, se você é uma pessoa emotiva, emocional, joga para teu campo do superconsciente essas emoções e transforme ela na fé da transformação sentimental. E ama teu inimigo. Saiba por que você tem que amar. Aquela pessoa que é difícil, que te persegue, que te calunia, você sabe. Por quê? Porque você se ama. E ao te amar, você sabe que amando-o, você ficará com a maior porcentagem de amor. Porque tudo que você joga no universo, duas partes ficam com você, só uma que vai. E se duas fica, o universo te dá mais duas, para fortalecer. Então, aquele que tem amor, mais acrescido amor, a ele será. A quem muito tem, muito se lhe dará, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não tem, ou que parece que tenha pouco, tudo se lhe tirará. E este irmão cairá nas trevas da dor e do sofrimento, onde há prantos e ranger de dentes. Compreendeu aí? Está entendendo que matemática fantástica? Você tem três coisas, você doa uma para as pessoas. O que é esse doar uma? É o campo mental positivo. Você tem essa oportunidade de transformar a matemática do universo em seu favor sentimental. Isso se chama amor. Princípio é consciencial, é racional. Nós estamos na era da razão. Ame teu trabalho, mas compreenda que aquele trabalho, se você não fizer algo em benefício dos outros, aquele trabalho será sacrificial. Por quê? Porque todo o trabalho que você fizer, você destruirá seu corpo físico, porque você vai cansar e suas energias físicas vão esvair-se ao trabalho material. E quando você estiver rico, milionário, o seu corpo não vai aproveitar de toda aquela riqueza material. Terás condição de pagar UTIs, médicos particulares, mas aqueles medicamentos não aliviarão as dores, porque as dores são existenciais, não são físicas. Quantas vezes nós vemos que nem morfina tira a dor de uma pessoa? Esses dias nós vimos isso, não, Alexandre? Nem morfina tira a dor, mas a imposição das mãos, por alguns minutos, a dor esvai-se e some, porque a dor não estava no corpo. O corpo era só a manifestação da dor. O amor, o sentimento de amar, é a manifestação do espírito integral, corpo físico, duplo etéreo, corpo espiritual, eterno e existencial, que pré-existe à matéria, que subsiste à matéria. Entendeu aí? Não tenha medo de amar. Ah, se as pessoas não te amar, se você amar ela,
o teu amor é contado 3 vezes mais, ou até em centúplos, perante o Criador, porque você está amando uma pessoa difícil. Porque é muito fácil amar uma pessoa fácil, não é? Quer uma pessoa difícil? Ama um capricorniano. Brincadeira, eu sou de Capricórnio. Tem gente aí que é de Capricórnio e sabe do que eu estou falando. Compreende isso? Porque o capricorniano, a título de aprendizado só, de relembrando, o capricorniano é emoção. Agora o capricorniano, quando transforma a emoção em sentimento, ele faz milagres existenciais e devocionais na sua existência. Jesus Cristo era capricorniano, 25 de dezembro. Compreendeu aí? Não estou comparando não, viu gente? Só estou aqui dando certas informações que possam ajudar a transformar a sua existência. A hora que vir a emoção, não permita-se que aquela emoção materialize, mas permita-se aquela emoção transformar em sentimento. Você vai fazer milagre. Não creia naquela fé ilusória, cega, que a emoção cria na vida do ser. Igual aquela fábula, eu já contei muitas vezes, mas alguns aqui não escutou da minha boca, pode ter escutado por outros lugares. Aquela fábula aquela pessoa muito crente, fiel, crendo a Deus no campo das suas emoções, muito fiel ao processo da fidelidade religiosa. Isso é uma fábula, tá? Ia atravessar um local muito selvagem, e lá dizia-se que tinha um leão muito feroz, que não permitia ninguém passar lá, todos ele devorava. Mas aquela pessoa tinha que atravessar. Eu não sei se era pelo tempo ou se era preguiça de dar a volta. E aí ele disse, não, mas eu vou, eu tenho fé, meu Senhor vai me proteger e vai pacificar e vai acalmar esse leão. E assim ele foi avisado, não vá. Mas a fé presunçosa, a fé emotiva, emocional, ela transforma os olhos em cegueira. Ele foi. Quando ele estava no meio de uma grande savana, que as árvores estavam distantes, o belo leão só levantou, cara a cara, fiel, crendo em Deus. Leão, animal irracional, faminto. O homem olhou para os céus, olhou para o leão estava até babando, de fome. O homem ajoelhou e disse, meu Senhor, por misericórdia, abrandai o coração dessa fera, acalmai-a e protegei-me, nada há de a mim acontecer. E ele gritou de pulmão, com todas as emoções da adrenalina, do cortisol que fez aumentar os batimentos cardíacos, fez subir sua pressão arterial num êxtase material da fé. Eu vejo isso demais. Um êxtase material da fé. Levantou e olhou para o leão, pensando, você vai virar um gatinho agora. O leão olhou para ele, deu uma baixada, olhou para os céus e disse, obrigado meu Deus pelo meu almoço. Pulou no homem e comeu. Pulou no homem e comeu. Você entendeu o que é fé presunçosa? É emocional, é irracional. O leão esperou o próximo fiel para encher a barriguinha, né? Vamos, se alguém quer falar algo, perguntar algo, dizer algo, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por esta noite maravilhosa, por tantas verdades que vêm tocar nosso coração e vêm libertar nossa alma. Amado Jesus, perdoe-nos por transformar nossa fé
na materialidade, Senhor, das emoções na vida. Ajude-nos a elevar ao patamar dos sentimentos a excelsa presença do Teu amor que em nós é derramado nesse instante. Em Tuas mãos, Jesus Cristo, entregamos nossas vidas. Sobre as dádivas do Teu Evangelho Santo, assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, Jesus Cristo amado, e esteja em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra que aqui foi dirigida possa ter ofendido tua alma, seja minha, seja da nossa irmã Carla. Nossa casa é um templo de amor, aonde impera-se a vontade de Jesus. Se divisarem nesta casa algo que distancie de Cristo, perdoe-me. A responsabilidade é inteira minha, pois eu sou o coordenador material desta casa. Se houver algo que agrediu a tua pessoa, teu ser, conte-nos, oferta-nos o dom da verdade, para que possamos caminhar, crescendo, modificando, aprimorando em Cristo Jesus. Somos aprendizes do Evangelho de Jesus. Não temos pretensão de ser dono da verdade. Perdoe-nos pela nossa ignorância. E rogo que nosso Senhor Jesus Cristo possa te acompanhar de retorno ao vosso lar. Que Deus nos ampare hoje. Que Deus ampare nosso país querido. Que Deus proteja e ampare nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Que Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém?